Para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece? Espero que vocês já tenham preparado a garrafa com água para ser magnetizada, tão importante para manter o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Então vamos à prece? Mestre Jesus, com os corações agradecidos, aqui estamos, Senhor, para dar continuidade ao estudo do seu Evangelho de amor à luz da doutrina espírita. Que a direção espiritual de nosso encontro nos envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em vibrações de paz, e que nos ilumine para a compreensão e a vivência dos ensinos de Jesus. Mestre Jesus, pedimos o amparo e assistência para todos os nossos companheiros, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados, para todos os lares daqueles que sintonizam conosco, que todos possam sentir-se fortalecidos, amparados, para prosseguirem em sua jornada evolutiva. Que a sua paz e o seu amor estejam conosco, nos fortalecendo os bons propósitos no caminho do bem. E que todos aqueles que se encontram em dificuldades, que eles possam ser amparados pelas equipes espirituais. E em seu nome, Senhor, nós damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. A vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, compaixão, pena, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. Vamos interromper a leitura aqui por instantes, quando a mensagem desse Espírito coloca para nós que a prática, a vivência da verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Quando se fala em verdadeira caridade, estende-se para a completa fraternidade entre todas as criaturas. E aí, o destaque é que nós devemos amar os infelizes, os criminosos, pois que eles também poderão receber o perdão e a misericórdia divinos se eles se arrependerem, como também nós, pelas faltas que cometemos perante a lei de amor. E interessante que o Espírito não se esqueceu de colocar um ponto muito importante, que quanto mais esclarecidos nós somos, quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. No nosso caso, é maior porque já conhecemos Deus, já conhecemos Jesus, e há muitas criaturas ainda encarnadas na Terra que não os conhecem. Por isso, a ignorância, no sentido estrito da palavra, de desconhecimento, lhes atenua as faltas, e somada ao arrependimento, pode lhes trazer o perdão e a misericórdia do Pai. E aí nós podemos estender as nossas considerações para a nossa família, no nosso lar. Né? Muitas vezes somos impacientes para com o outro, seja qual for a dificuldade em que ele se encontre. Né? Então, nós devemos, como nós já vimos em nossos encontros anteriores,
fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos fosse feito para nós. É preciso que haja a reciprocidade, porque tudo aquilo que sai de nós volta. Então, se eu quero receber o bem, eu tenho que fazer o bem. Se eu não fizer o bem, eu não recebo o bem. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves? Então, o Espírito que ditou a mensagem lembrou o ensinamento de Jesus de não julgueis para não ser julgados, porque o juízo, a sentença que nós darmos ao outro, ele será aplicado com mais severidade ainda para nós, porque todos nós somos criaturas imperfeitas, falíveis, né? E o Espírito finaliza esse trecho alertando-nos para algo muito importante que bate em nosso orgulho, em nosso egoísmo, em nossa vaidade, quando pergunta assim, que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que no nosso mundo nem sequer são consideradas faltas leves. Então, dada a nossa cegueira espiritual, muitas vezes nós julgamos, condenamos o outro por uma ação que ele tenha feito, e nós mesmos já praticamos muitas vezes coisas mais terríveis, crimes, enfim, que para os nossos olhos são bem faltas leves, são. Então, olha a diferença dos pesos na balança, né? Temos que atentar para isso, porque nós seremos julgados na mesma medida que nós julgarmos o outro, o próximo. Não há privilégio, né? Deus, que tudo sabe, tudo vê, nos observa, sabe as nossas reais intenções, no que pensamos, no que falamos e no que fazemos. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não, não é apenas isso o que exige Deus de vós. Então vejam qual que é o conceito de verdadeira caridade. Não é apenas a esmola, não são apenas palavras de consolação. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. O que é benevolência? É querer o bem, é fazer o bem. Então, essa colocação aqui do Espírito que ditou essa mensagem nos remete à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: como é que nós devemos entender a caridade segundo a ensinava Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, qualquer que seja o erro, qualquer que seja a falha, devemos perdoar. Perdoar, o que quer dizer perdoar? Não é que o criminoso vai ficar isento de cumprir a penalidade que lhe for imposta pelo juiz. Não, não se trata disso. Trata-se de que nós devemos ter para com ele a mesma caridade que gostaríamos que usasse para conosco. Porque ele é o irmão mais infeliz, ele é o irmão que
já veio num contexto, num núcleo familiar disfuncional, com muitos problemas, não é? Então, há uma série de situações que podem funcionar como atenuantes para o crime cometido, né? Porque nós não sabemos quais os desígnios de Deus. Naturalmente, temos que nos recordar da questão da lei de ação e reação ou causa e efeito, para que nós possamos começar a entender um pouquinho da misericórdia divina em nosso favor, porque Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, significando que Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, mas absolutamente não é conivente com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Muito pelo contrário. Tão magnânimo Ele é que nos dá a oportunidade de quantas reencarnações forem necessárias para que nós nos livremos das sombras em nós. Isso é algo maravilhoso. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo, de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, finalizo esse trecho, né? Lembrando que muitas vezes as criaturas que chegam até nós, elas não estão necessitadas da esmola, mas sim palavras de acolhimento, de consolo, de encorajamento, de bom ânimo, de esperança, de fé. E outra coisa que nós temos que recordar aqui, muito importante, vejam que o Espírito falou em esmola. Essa palavra nos traz profundas reflexões. O que é uma esmola? É aquela doação ocasional que nós passamos para alguém que está na rua, que está em algum lugar abandonado? A esmola é algo que é supérfluo para nós? Nós estamos dando o de que não necessitamos? Nós estamos dando as nossas sobras? É preciso muito bem avaliarmos como é que nós estamos considerando a esmola ou a caridade material. Procuramos nos colocar no lugar do outro? Recordo-me nos tempos de infância, quando criaturas vinham à nossa casa pedir um pedaço de pão. E nós, de hábito, molhávamos o pão no café, passávamos manteiga, ou às vezes dávamos o café separado num copinho e passávamos manteiga no pão, ou punha um queijo, não é? Então, algumas pessoas falavam assim, para que fazer isso? Bobagem, você não conhece essa pessoa. Devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. É o ensinamento de Jesus. Então, que nós possamos refletir sobre como temos conduzido as nossas doações. Lembremos-nos também daquela passagem do óbolo da viúva, quando a viúva depositou no gasofilácio a única moeda que ela tinha, que seria usada para comprar alimento para seus filhos. Olhe que passagem belíssima que nos convida ao desprendimento, ao desapego e, principalmente, a fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos fosse feito para nós. E agora, Norminha, com a sequência dessa belíssima mensagem. Gratidão, querida Vânia, queridos irmãos, muita paz em nossos corações para a leitura e reflexão da continuação dessa mensagem que nos foi trazida pela comunicação
do espírito de Elisabeth de França, Le Havre, 1862. Então, vamos prosseguir. Diz o espírito comunicante: os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança que conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Vamos parar um pouquinho aqui para refletir? Ou seja, ela está falando de um tempo de transição planetária, não é? Tempo esse que está sendo passado aqui no nosso planeta Terra, não é? Quando ela diz que estará concluída, e assim ela fala, né? Que a lei do amor do Cristo reinará na Terra. Vamos lembrar que a transição planetária que está sendo feita no nosso planeta, ele passará de uma condição de planeta de provas e expiações para a condição de regeneração. Não é verdade? Assim o Espiritismo nos ensina. Então, trata-se de um momento em que os espíritos remitentes no mal, eles recebem suas últimas chances de reencarnação neste orbe. Caso não aproveitem para regenerar-se, seguirão para outros mundos inferiores, condizentes com as suas vibrações, né? A gente vai lembrar do que aconteceu com os exilados de Capela, que estava na oportunidade, passando por essa transição, e foram exilados para o planeta Terra, que na oportunidade estava saindo da condição de primitividade e passando para provas e expiações. Então, eles vieram para cá porque aqui estava mais adequado à sua capacidade de evolução espiritual, seu entendimento naquele momento, não é verdade? Daí a fala de Jesus, meus irmãos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando, pois, o ciclo fechar, como nos está sendo dito, a sorte dos justos será passar a um plano à direita do Cristo. Plano que aqui será implantado no decorrer do terceiro milênio, constituído de almas cristãs aceitas, afeitas ao bem. Tá ok? Vamos continuar a leitura do que nos diz a nossa irmã. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Então, a gente às vezes dá muita importância a que uma pessoa mais abastada fala, mas nem tanta quando fala conosco uma pessoa mais humilde. Então, nós precisamos vigiar isso. Todos somos filhos do mesmo Pai. Deveremos, inclusive, dedicar mais atenção aos mais humildes, buscando minimizar as provas e expiações pelas quais eles passam. E continua a comunicação. Portanto, não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados
serão dispersados nos mundos inferiores em harmonia com as suas tendências, não é? Então, meus irmãos, a gente vai lembrar o que a Vânia já falou, não é? Que devemos exercer a caridade como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Por quê? Porque nós também precisamos de indulgências. Ela nos proíbe aquilo que eu falei, que humilhemos aqueles que estejam em condições inferiores que nós. E São Vicente de Paulo, ele nos acrescenta que sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. E não é isso que fazem as pessoas que visitam instituições como presídios, meus irmãos? Não é verdade? Ali está se levando a palavra do Cristo, que vai despertando a consciência daqueles irmãos para a possibilidade de mudar o foco para a prática do bem, do amor. E assim, mais tarde, alguns deles conseguem ser tocados e até passam a dar seus testemunhos de como foram motivados segundo os ensinamentos do Mestre. E serve de exemplo para outras pessoas, né? E aí, o São Vicente Paulo continua. Essa mensagem que ele passou foi lá na questão 888 do Livro dos Espíritos. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quer dizer que a lei de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente precisa fazer. Continua a nossa irmã. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso o expurgar da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Meus irmãos, é como se estivéssemos naquela história da carochinha, né? Quando pedia-se água, e era aconselhado que jogasse mais azeite quente. Isso é muita falta de amor ao próximo, não é verdade? Será que não estaremos assim, procedendo, sendo ainda mais cruéis do que aquele que está sendo punido? E a gente sabe que em alguns países a pena de morte é legalizada. E aqui no nosso país, embora não seja, a gente vê muitos serem executados, né? Pelo noticiário, pelo poder paralelo. Então, a gente tem que estar muito atento. Não julgueis para não ser julgados, né? E ela continua. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem miserável. Ele estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade.
mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajuda-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Então, nós já sabemos, né, meus irmãos, que o arrependimento é o caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Entendeu? Por isso, ela falou: ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Sempre que a gente ouvir o noticiário, que cada vez está sendo mais insustentável, né, de ser ouvido, as pessoas, é por causa da transição planetária. Muitos reencarnaram nesse momento com sua última chance. Então parece que está tudo errado, a gente fica zonzo de tantas atrocidades que o noticiário nos traz. Oremos pelos que estão cometendo os erros, para que eles possam ser tocados. Os efeitos da oração têm sido cada vez mais explorados pela ciência. Ela acalma a mente, regula as emoções. Então, a gente já falou que muitos dos irmãos que estão enclausurados, quando são visitados por algumas instituições religiosas, não só o Espiritismo, mas os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, também passam por lá e levam a palavra de Jesus e volta a fazê-los sentir o valor da oração, o valor da prece. E isso contribui para que eles mudem de foco e passem a reflexão do conhecer-se a si mesmo e, a partir do reconhecimento dos seus equívocos com honestidade, eles avançam para o autoaprimoramento. E assim, acabam alguns deles mais tarde dando seus testemunhos para servirem de estímulo para o aprimoramento de outros que estejam na retaguarda, que existem os renitentes, né? Que não querem ouvir a palavra, não querem se conectar com as energias da oração. Esses, a essa altura do campeonato, no tempo que o nosso planeta está vivenciando, serão aqueles entregues às trevas e ao ranger de dentes, ou seja, terão que reencarnar em mundos inferiores, de provas e expiações, condizentes com a sua vibração mental, porque o nosso planeta estará, desta feita, sendo limpo para poder acolher só aqueles que estejam na condição de regeneração, tá? Bom, meus irmãos, é através da oração que vemos o amor de Deus e o seu poder operando em nossas vidas. Como resultado, a oração nos torna espiritualmente vivos. Assim, orando pelo nosso próximo que esteja com a alma transviada e revoltada, estaremos ajudando-o a sair do lamaçal e assim contribuindo com o nosso Pai
para que a lei do progresso que ele fez possa impulsionar todos os filhos de Deus à felicidade. Porque ele criou-nos a todos, simples e ignorantes, para que possamos evoluir em direção à luz. E assim, a gente termina as nossas reflexões acerca desse capítulo 11 e item 14, não é? Muita paz para todos nós, mas vamos passar à magnetização da água, certo? Certamente, vocês já pegaram as suas jarrinhas de água, não é? E assim, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, em busca de transformá-la num remédio para nós. É a fé impulsionada pela nossa mente através da oração que vai permitir que isso seja feito. Então, queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus, impondo as mãos sobre a água, tá ok? Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, por essa oportunidade abençoada de mentalizarmos nossos pensamentos em comunhão com esses guias e mentores espirituais, que em seu nome estão aqui nos assistindo, nos inspirando. Permita, Senhor, que os nossos humildes fluidos possam juntar-se aos fluidos balsâmicos, medicamentosos, que esses irmãos estão jorrando sobre essa água, para que ela seja transformada, mestre, num remédio salutar para os nossos corpos físicos e espirituais. Humildemente nós vos suplicamos, Senhor, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao término do nosso abençoado Evangelho no Lar de hoje. Vamos agora elevar nossos pensamentos ao alto, numa prece de encerramento. Graças a Deus. Gratidão a ti, mestre querido, por nos ensinardes tanto com a energia do teu amor acerca da nossa renovação espiritual. Gratidão. Gratidão a esses amigos e guias espirituais que, em seu nome, nos inspiram, nos assistem, nos dão sustentação a nós e aos irmãos que por eles são trazidos para ouvirem a sua palavra e as reflexões acerca dela. Gratidão ao nosso mentor Paulo de Tarso por essa oportunidade abençoada de realização deste estudo. Mas, sobretudo, gratidão a ti, Pai, amado e misericordioso, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, até a nossa próxima semana, que essas energias de amor do Cristo possam estar conosco, com as graças do nosso Pai maior.
Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em paz.